Eu estava no Tinder há alguns meses atrás quando estava entediado. Não estava procurando nada em particular, definitivamente não um relacionamento, apenas uma daquelas vezes para ver quem dava match comigo por diversão e ter conversas sem sentido. Além disso, sempre havia a chance de que uma garota quisesse se encontrar para sair à noite, e, sabe, talvez eu tivesse sorte. Mas isso não aconteceu nessa noite. Na verdade, foi o oposto de sorte. Meus primeiros 20 ou mais swipes foram todos matches. Enviei cantadas bobas para algumas das garotas que achei atraentes. No entanto, houve uma garota que me mandou a primeira mensagem. Seu nome era Michelle, tinha 23 anos, era loira e era uma sólida 9 em 10 em termos de atratividade, quase reais. O fato de ela ter me mandado um oi primeiro foi bastante envolvente, e eu já estava um pouco intoxicado, literalmente. Ela morava por perto, e as coisas estavam correndo tão bem que decidi tentar ser ousado e tornar a conversa mais sexual. Isso também deu certo, então eu escalei ainda mais as coisas ao pegar o número dela e enviar uma mensagem para tentar marcar algo na mesma noite. Para minha surpresa e alegria, ela parecia bem disposta, mas queria nos encontrar em algum lugar e sair antes de irmos para a casa dela. Eu concordei. Ela parecia estar no controle e marcou um horário e local para nos encontrar. Ela disse que queria nos encontrar em um pequeno parque perto de sua casa às 22 horas. Foi um pouco estranho, mas eu aceitei. Literalmente contei os minutos até por volta das 21h45, quando decidi que era hora de sair. Antes de sair, enviei uma rápida mensagem de confirmação, e ela disse que ainda estava disposta a nos encontrar. O trajeto até o pequeno parque residencial levou cerca de 10 minutos, então cheguei um pouco mais cedo. Caminhei até o conjunto de balanços, exatamente onde ela queria nos encontrar. Não queria que ela soubesse que eu estava lá cedo, porque achei que isso poderia me fazer parecer carente ou ansioso, então esperei até exatamente às 22 horas em ponto para enviar uma mensagem dizendo que eu estava lá. Foi quando ela parou de responder. Eram 22h05, 22h10, eu estava sentado lá esperando sem resposta. A princípio, pensei que ela estivesse dirigindo e não conseguisse verificar o celular, mas à medida que os minutos passavam, essa ideia parecia menos realista, e a ideia de que ela desistiu começou a parecer mais provável. A área do parquinho estava cercada por árvores, e na verdade todo o parque tinha uma área arborizada. Sendo uma noite de semana, ninguém estava por perto àquela hora, então, honestamente, era um pouco assustador ficar sozinho naquele parque. A única razão pela qual eu conseguia ver algo era devido à luz de detecção de movimento montada no pequeno prédio de banheiros. Em uma direção, o parque se transformava em uma área completamente arborizada por milhas, enquanto na outra direção, além de algumas árvores, havia a estrada do bairro. Eu estava sentado no balanço, indo e voltando, entediado e desapontado, quando congelei. Os sons da corrente do balanço rangendo pararam, permitindo que eu ouvisse algo ecoar no pequeno prédio de banheiros. Parecia o tipo de som que você esperaria ouvir vindo de dentro de um desses banheiros, como alguém pressionando a alavanca do dispenser de papel toalha ou algo do tipo. O que estou tentando dizer é que soou intencional, como se alguém estivesse lá dentro. Agora, isso não teria sido completamente estranho, afinal, é um parque público. Só que eu teria pensado que eles trancariam os banheiros àquela hora, e quem mais estaria em um parque minúsculo às 22h15 em uma noite de semana? De repente, senti a vibração no meu bolso, tão animado que tirei o celular rapidamente e vi uma nova mensagem de Michelle. A mensagem dizia exatamente isso, e ei, acabei de chegar. Vem para o banheiro. Tenho uma surpresa para você. Meu coração afundou ao ler isso. Senti borboletas no estômago, mas não era uma sensação inocente de nervosismo, era mais como um sentimento perturbador e assustador.
Meus polegares pairavam sobre o telefone enquanto eu tentava pensar em algo para responder. Então ela enviou outra mensagem, dizendo: "Desça do balanço e venha até aqui." Enquanto eu lia a mensagem, olhei na direção do pequeno prédio de banheiros e abri a boca, quase pronto para gritar, quando vi metade do rosto de alguém espiando para fora da entrada de um dos banheiros, olhando na minha direção. Foi apenas por meio segundo que realmente consegui ver uma boa parte do rosto deles, pois eles se moveram lentamente para fora de vista. Para ser honesto, no calor do momento, eu nem conseguia dizer se era um homem ou uma mulher, mas eu sabia que algo ruim estava acontecendo e que estava muito perturbado com a situação. Saí silenciosamente do balanço e andei na direção oposta ao parquinho. Quando estava longe o suficiente, corri de volta para o meu carro. Correr de volta para o meu carro foi uma das experiências mais horríveis da minha vida, porque eu tinha o constante medo de alguém me perseguir. Assim que tranquei o carro, consegui parar para respirar. Até aquele momento, nada se comparava ao medo de que senti quando dei uma última olhada para o parque e vi um homem adulto emergindo das árvores, correndo em direção ao meu carro. Virei a chave na ignição e, praticamente, joguei o câmbio automático em dirigir antes mesmo que estivesse completamente ligado. Quando estava meio caminho pela rua e olhei para trás, não havia ninguém nas ruas. Quando cheguei em casa, fiquei sentado lá por 10 minutos, pensando e refletindo. Senti como se tivesse me tornado uma pessoa diferente naquele momento, como se soubesse o que realmente significava apreciar a vida depois de ter minha vida ameaçada. Excluí minha conta no Tinder e depois desinstalei o aplicativo. Não contei a nenhum membro da minha família, exceto meu irmão mais velho. Tive uma namorada nos últimos 2 meses, então, felizmente, nem preciso pensar em usar esse aplicativo novamente. Nunca vou esquecer a primeira vez que usei o Tinder. Foi em 2015, durante as férias de inverno, quando todo mundo estava de volta para a casa da faculdade. Eu pensei que, como não tinha namorado e não estava ocupado com nada, por que não experimentar o aplicativo do qual todos estavam falando? Era por volta das 20 horas ou 21 horas de uma quinta-feira, que era o horário de pico em termos de atividade para o aplicativo. Eu baixei o aplicativo no meu telefone e estava na hora de configurar meu perfil. Passei uns bons 10 minutos navegando pelos meus álbuns de fotos e encontrei 4 fotos lisonjeiras de mim mesmo que eu achava que chamariam a atenção das pessoas. Eu não tinha muita experiência com a parte engraçada e inteligente da bio do Tinder que os caras aparentemente deveriam fazer, então escrevi apenas algumas coisas sobre mim, como que eu tinha 1,84 de altura, jogava hóquei na faculdade e adorava fazer exercícios. Deslizei para a direita praticamente em todo mundo apenas para ver quantas pessoas dariam match comigo. Consegui passar pelos 100 likes permitidos mais rápido do que esperava e não consegui nenhum match. Minha autoestima estava completamente abalada. Sempre me achei muito bonito, então não entendia como ninguém poderia ter dado match comigo. Depois de esperar eternamente por alguma notificação na tela, comecei a considerar deletar o aplicativo para salvar minha autoestima, mas finalmente, uma única vibração do meu telefone, juntamente com a mensagem "Parabéns, você tem um novo match." Fiquei excessivamente animado e voltei para o aplicativo, onde vi que tinha dado match com a garota mais linda que eu já tinha visto no aplicativo. Ela também tinha 4 fotos, uma de biquíni com amigas, uma com 2 garotas beijando suas bochechas, outra em que ela estava encostada em uma parede de tijolos e uma que parecia ter sido tirada em uma festa universitária. Ela tinha 20 anos, assim como eu, e estudava na Universidade de Syracuse. Começamos a conversar com uma simples mensagem "Oi" com um rostinho sorridente, e 10 segundos depois, ela respondeu com um "Oi, fofinho." Pensei um pouco antes de escrever algo inteligente. Eventualmente, mencionei algo sobre sua fraternidade e que tinha um amigo na mesma fraternidade na minha escola, ou algo bobo assim.
Ela respondeu muito rapidamente mais uma vez, desta vez dizendo nossa, que legal, e depois um rostinho sorridente. Eu estava digitando minha resposta quando ela enviou outra mensagem dizendo você é tão fofo e tão perto, o que você está fazendo esta noite? Neste ponto, eu estava animado e achando que o aplicativo era mais fácil do que eu imaginava. Respondi rapidamente dizendo que estava apenas assistindo ao filme F, sabe, coisas emocionantes. Ela respondeu de volta dizendo nossa, não acredito, eu também. Você deveria vir aqui assistirmos juntos e depois mandou uma carinha piscando. Eu disse a ela que estava afim e pedi o número dela. Ela me deu rapidamente, e eu esperei um minuto antes de enviar uma mensagem para não parecer desesperado. A mensagem foi enviada como uma mensagem de texto, o que indicava que essa pessoa não estava usando o iMessage. Eu disse oi mais uma vez, e ela respondeu com oi, vem agora e colou um endereço. O endereço ficava a 8 quilômetros da minha casa, o que não era nada mal, cerca de 10 minutos. Eu disse a ela que estava a caminho. Antes de sair, avisei minha mãe e segui até o endereço. O local era do lado mais tranquilo da cidade, não necessariamente um lugar agradável. Quando cheguei à casa, percebi que havia duas coisas suspeitas, 2 carros na garagem e nenhuma luz acesa na casa. Isso me deixou desconfortável, e eu enviei uma mensagem para ela perguntando se os pais dela estavam em casa ou algo assim, mas ela não respondeu. Saí do carro e comecei a andar lentamente pelo pátio, observando que não havia cerca separando o quintal da frente do quintal de trás. Quando passei por uma janela, percebi uma abertura nas persianas. Alguém as segurou por um momento, mas assim que notei, elas caíram de volta no lugar. Enviei outra mensagem perguntando se era ela na janela, mas não obtive resposta. Isso começou a me deixar um pouco assustado. Continuei a andar lentamente em direção ao quintal, e comecei a ouvir sons vindos de lá, como o barulho de uma cadeira sendo arrastada pelo concreto. Fiquei tão nervoso em relação a virar a esquina do quintal que congelei na borda do muro de tijolos, e muito lentamente, espreitei a cabeça para ver se havia alguém no quintal. Pelo que pude ver, ninguém estava lá, então me aproximei da porta dos fundos. Era uma porta de vidro deslizante muito antiga, o que me permitiu ver parcialmente o interior da casa. Outra coisa que notei e que me deixou ainda mais preocupado foi que não havia uma única luz acesa na casa. Eu estava começando a pensar em desistir e enviar uma última mensagem antes de ir embora. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem dizendo, estou na porta dos fundos, onde você está? Ela respondeu em 10 segundos dizendo entre. No entanto, eu não estava confortável em entrar naquela casa. Decidi ligar para ela, mas quando digitei o número, o celular mostrou enviar mensagem agora em vez de fazer a ligação. Isso significava que a pessoa estava usando um número de telefone falso para chamadas e mensagens. A parte mais perturbadora disso tudo foi quando ouvi o som de um toque de celular vindo de bem atrás da porta de vidro, como se alguém estivesse encostado na parede e escondido. Enquanto olhava mais atentamente para dentro da casa, pude ver o brilho da tela de um celular bem ao lado da porta, o que confirmou que alguém estava se escondendo ali. Eu não corri, tentei chamar o mínimo de atenção possível e simplesmente dei meia volta, andando lentamente em direção à frente da casa, para evitar ser visto através da porta. Quando saí de vista, corri para o meu carro e dirigi para casa o mais rápido que pude. Quando finalmente cheguei em casa, percebi que tinha 15 novas mensagens esperando por mim, sendo que 12 delas perguntavam onde eu estava, por que saí e coisas do tipo. As últimas 3 mensagens eram ainda mais perturbadoras. A primeira delas dizia, na verdade, eu não sou uma garota de 20 anos, mas tenho certeza de que você já percebeu isso. A próxima mensagem era, nenhuma lei foi quebrada, haha, boa sorte. E a última dizia, eu sei exatamente como você é e tenho o seu número.
Bloqueei o número falso e fui ao Tinder para denunciar e desfazer a correspondência, mas a pessoa já havia feito isso. Toda essa situação foi como um pesadelo, mas, felizmente, nunca recebi ligações ou mensagens de ninguém suspeito, e consegui esquecer rapidamente o incidente. Usei o Tinder algumas vezes desde então, mas apenas por diversão, nunca fiz um esforço para conhecer alguém pessoalmente pelo aplicativo novamente.